Fala guerreiros, fala guerreiras, eu sou o Zenon e estamos aqui novamente no França à Vista. Aqui é onde você vai escutar muitas histórias impactantes. Isso vai ajudar você que está aí no Brasil, você que está aqui na França. Cara, só fala um negócio, só bora. E como nós falamos no nosso podcast anterior, nós temos aqui ela prometeu e ela cumpriu. Ela trouxe essa mulherada todinha aqui, cara. E com a gente hoje, Jaque Domingues. E aí, Jaque? Tudo bem? Que prazer estar aqui novamente. Muito obrigada, me sinto muito honrada. Estar aqui à França à Vista. E eu falei que eu ia trazer as minhas alunas. Não consegui trazer todas. Certo. Mas eu trouxe algumas delas hoje para falar com você. E para você conhecer também um pouquinho mais, não só você, todos que estão assistindo, conhecer um pouquinho mais da história delas. Porque cada uma tem uma história incrível. E elas são assim, olha, mulheres que transbordam na vida de outras mulheres. Olha aí, galera, tá vendo aí o que esse podcast traz para vocês? E para nós, né? Porque é uma lição para nós. Mas assim, então, vamos apresentar essa mulherada? E eu vi aqui que tem uma mulher que ela é expert nessas canecas. Vamos começar por ela? Bora, a melhor. Fala para nós aí. Só bora. Só bora. Vamos lá. Bom, boa tarde. Prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sou Liliane, mas hoje conhecida como Lili Cups. Lili Cups. Trabalho com a personalização das canecas e uma parte de papelaria. E é isso. E estamos junto com a Jaque aqui, cara, nessa caminhada, nesse desenvolvimento. Olha isso aí, galera, tá vendo? Olha o peso. Fala você. Eu. E aí, conta pra nós. E aí, como vocês estão? Só bora. Só bora. Bom, meu nome é Daniele, sou cabeleireira, né? E há 1 ano abri o meu espaço, né? E logo depois conheci a Jaque, entrei no método. E ela veio para transbordar ainda mais as nossas vidas e muito conhecimento, muito autoconhecimento, né? Certo. E é isso, estamos aí para transbordar junto com a Jaque. Top, Dani, show de bola. Fala, mulher. Essa aqui é de uma sabedoria tremenda. Não que as demais não são, mas aquela ali, você percebe que ela é a mais quietinha, assim, ó, visivelmente. Ela tá ali tranquila, mas ela vai falar muito pra gente aí. Conta pra nós. Bora, né? Só bora aí, ó. Bora! Eu sou a Paula Gomes Dias, né? Sou casada, né? E eu tô na França há mais de 20 anos. Uou. Eu trabalho como intérprete, mas agora eu decidi empreender para juntar o propósito da minha vida com o empreendedorismo. Uau, olha aí, gente, vou te falar, hein? E aqui são apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6 mulheres. Imagina as demais que a Jaque Domingues, o que ela fez com essas mulheres, hein? Mas bom, vamos continuar a apresentação aqui para vocês conhecerem todas elas. Não vou nem falar daquela ali. Fala aí, Sara Godoy. Boa tarde. Para mim é um orgulho estar aqui hoje, né, no seu Todo podcast. meu. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Sara Godoy, conhecida também como a Maison do Pão de Queijo. Que é esses aí, né? Isso aqui é uma das especialidades da casa que só tem na Maison do Pão de Queijo. Aí, galera. Porque é esfirra de pão de queijo, que você só encontra aqui. Na Maison do Pão de Queijo. Tá vendo aí, galera? Aqui é só propaganda, hein? Hoje, tô rico, porque assim, a galera tá fazendo um merchandising forte aqui, meu. Forte. Olha isso aqui, ó. JB Joias. É isso mesmo? Não. JBJ, ó. J com meu nome, né? Não, é VB Joias. Fala, mulher, pra nós. Esse VB Joias. Ai, gente, tudo bem? Bom, eu sou a Jennifer Vilas Boas, né, a empresária do Vilas Boas Joias, mas já trabalho há bastante tempo no empreendedorismo. Olha aí, eu tava vendo aqui e parece que ela tava mais nervosa, gente. A gente tava aqui conversando antes de iniciar a gravação e ela parecia que tava mais nervosa, mas é a pessoa mais tranquila, cara. É a pessoa mais tranquila, gente. Verdade. Ela engana.
Mas é isso aí, gente. Olha só. Aqui é um peso de mulheres, cara. São mulheres que têm histórias. E é o que eu falo pra você que tá aí, entendeu? A Jaque ali, ela tá formando pessoas, ela tá levantando pessoas, ela tá transbordando em pessoas. E você pode fazer a mesma coisa, gente. Transborde. Jaque, me fala aí. Aquela live que a gente começou a falar do último dia lá, eu fiquei curioso pra saber. A galera também que assistiu o último programa também, eles ficaram curiosíssimos de saber. Fala pra gente, live, 10 horas, 11 mulheres? Bora 10 falar mulheres? de live. Bora, só Foram bora. 12 mulheres ao total comigo, né? Nessa live. Então eu tive uma ideia. Então eu orando, pedindo pra Deus criatividade e ver essa ideia de eu fazer uma live de mais de 8 horas de live. Então eu resolvi, poderia fazer sozinho? Poderia, mas eu quero o quê? Transbordar. Então é lógico que eu chamei todas as minhas alunas para participar dessa live, né? Onde a gente teve reuniões, a gente fez estratégias, porque não é só abrir uma câmera, entrar e falar, né? Então, por trás de uma live onde você quer vender, trazer vendas, você precisa ter estratégias também. Então, a gente usou alguns gatilhos que eu gosto de usar dentro de uma live, uns gatilhos mentais. Tinha dentro da live uma premiação final com quase 3 mil euros em prêmios na premiação final. Para quem estivesse assistindo a live toda. E, de verdade, eu fiquei com o coração muito grato, porque a live foi incrível, foi um momento muito gostoso para nós, de descontração, né? Teve mais 300 vendas, quase 400 vendas ao total. E a live foi no domingo. Na segunda-feira, eu recebo uma mensagem e nós saímos no jornal. Ei, mas de espera aí. Portugal. Como assim? Vocês partem para uma live, vocês aparecem no jornal em Portugal? Nem... Em Portugal. Eu conheci esse jornalista em Portugal, né? É isso que eu falo. O ambiente, eu gosto muito de falar isso. Fui num evento conexões. em Portugal. Conheci ele, né, trocamos contato, falei o que eu fazia e tal, e ele, né, vendo os stories, tudo, ele falou, ó, se a live der bom, ele falou, eu vou assistir muito rápido, mas se der bom, eu vou publicar vocês. E na segunda-feira ele entrou em contato e nós saímos no jornal junto com Xuxa, quem mais, gente? Deu muito tava bom. em cima deles. Eu fiquei sabendo que a postagem de vocês foi acima deles, é isso? Exatamente. Saiu primeiro de vocês e eles saíram embaixo? É. Deu bom Neymar, demais. se cuida, hein, Neymar? Meu Mulheres querido. empreendedoras fazem live de mais de 8 horas, né? Foi o tema. Olha aí, Neymar. Eu vou te falar, meu. Se você fica com esse negócio de cai-cai, e as mulheres aí estão se levantando, meu camarada. Mas Elas estão só ficando foi em pé. possível por quê? Porque elas tiveram coragem. Porque com medo não seria possível. Tá vendo aí? Então, às vezes, a gente tem que, sabe? Eu sei que vem medo, é a coisa mais normal, vem insegurança. Nas reuniões a gente ficava, ai, mas se acontecer, se não der tantas pessoas, se o público cair. Eu falei assim, gente, vamos se divertir. Sim. Né? O negócio é, vamos se divertir, vamos fazer acontecer e vamos dar o nosso melhor. E foi o que aconteceu. E aconteceu algo que nem eu esperava. A audiência se manteve do início ao final da live. Então, Sim. 9 horas de live e a audiência em todo o tempo, sabe? Não teve aquele momento assim da audiência cair. Não, em todo o tempo. A live caiu, a gente voltou, a audiência foi voltou igual. conosco. Então, assim, foi assim, de verdade, marco. assim, eu acho que foi um marco. Nossa, gente, eu vou te falar, que história. E tem Eu falo, tem meu. spoiler, hein? Porque vai ter outra. Vai ter outra? Ah, com certeza. Mas aí não tem como ser de 8, né? Porque a gente gosta de inovar. Método T e as alunas gostam de inovar. Mas, porém, entretanto, não posso dar mais spoiler. É, galera, pelo que eu tô vendo aqui, nós vamos ter que fazer outro podcast, viu? Arrumar um lugar bem maior, porque aí a quantidade de mulheres vai ser maior, né? Ou vai permanecer a mesma? Com certeza. Assim, eu chamei as minhas alunas, né? Então agora vamos ver na próxima turma quem vai entrar na próxima turma aí. E vai ter uma seleção aí. Mas as minhas alunas antigas todas estão. Ah, então provavelmente isso daí vai ser... É como eu falei, um podcast aqui vai ter que ser um lugar bem maior. Isso aí. Com certeza. Se Deus quiser. Lili, eu tô vendo que você tá querendo falar alguma coisa. Eu... Fala aí pra nós, o que você sentiu nessa live? Aliás, quando a Jaque te deu essa ideia de participar, de fazer essa live, vendas e tal, o que você imaginou e o que você sentiu no momento da live?
Olha, no primeiro momento eu falei, uau, que loucura. Mas eu tô dentro dessa loucura. Não pensei 2 vezes. E aí eu digo que essa live, assim, eu já falei isso com a Jaque, pra eu sentir um divisor de águas, Certo. sabe? Assim, nos deu posicionamento. Algo assim, muitas mulheres juntas, sabe, né? Uau, aquela coisa, mas foi uma concordância, A sabe? união. Foi É uma aquela união. coisa, né? A união fez a força, né? União. E aí eu pude entender que não tinha nada a ver somente com aquele momento, com a live, tinha a ver com aquilo que a Jaque passou pra gente, a essência. Foi Certo. muito, muito bacana. E depois, então, os comentários, os bons comentários, mesmo as críticas, né, que sempre Sim, vai lógico. ter, mesmo assim, pra gente foi muito bom, foi muito bom. Então eu pude entender que juntas, sozinha a gente vai, mas juntas a gente vai bem mais longe. Eita, olha aí, olha essas palavras, gente do céu, vou te falar. A união faz a força sempre. Mas aí, nessa live, vocês distribuíram presentes, Nossa. vendas? Como é que foi esse negócio aí? Conta pra nós aí, Sara Janaína. Sara Godoy, né? Porque... deixa eu corrigir aqui, porque... Puxa a orelha. Bom, nós teve muitos brindes, né? Muitos mesmo. O brinde final, né? Que a Jaque já falou, que foi um valor bem alto. A gente conseguiu patrocínios, além de nós mesmos, serviços nossos, produtos nossos. A gente fez uma grande cesta para que a pessoa que ficasse com a gente do começo ao fim e ela anotasse todas as palavras, né, que a gente estava ia soltando soltando. durante a live, ela completasse, ela seria a ganhadora. E fora os outros prêmios que durante a live a gente ia sorteando e foram mais de 100 prêmios, né, gente? Sim, mais de 100 prêmios. Então, assim, a gente não conseguiu sortear durante 9 horas de live todos os prêmios. Nós tivemos que fazer. No outro final de semana, a Jaque fez uma live só para terminar, sorteios. porque era muito prêmio. Então, eu acho que não só apenas o fato de ser uma live longa, né? Foi a primeira live mais longa aqui na Europa, mas também uma live que presenteou muito mais do que vendas. Certo. Porque, assim, o intuito nosso não é apenas vendas, mas transbordar. E eu quero deixar uma coisa aqui, que quando a gente faz algo que a gente quer transbordar na vida de alguém, a gente não sabe o quanto a gente alcança. A gente imagina, mas a gente não sabe o real alcance. Como teve um depoimento de uma pessoa, eu não conheço essa pessoa, mas ela enviou, né, para a Jaque um depoimento que ela veio para a França com a vontade de cometer a eutanásia, né, o suicídio assistido, e através da live ela algo despertou nela, ela sentiu vontade de viver, coisa que ela não estava. Então, e a gente só estava fazendo uma live, que as pessoas falavam assim, não, elas querem vender. De Não fato, era só vendas. Não era só vendas. Porque essa pessoa viu na gente a unidade. Não é só a união, porque isso aqui tá tudo junto. Mas o que tá dentro, que depois, igual a laranja, quando várias laranjas num saco, você abre o saco e cada uma vai para um canto. Mas se você espreme a laranja, aquele líquido não tem como você separar. Então, eu vi que nós, como alunas, estávamos ali em unidade. Não era a Jennifer ou a Lili ou a Jaque, não. Era o método T. Eita. Então, isso é muito, vai muito mais além. Para mim, isso foi muito impactante, essa experiência. E eu creio que, assim como foi para mim e para essa pessoa, Sim. Eu creio que muitas pessoas foram ativadas ali. Para você ver o que o método T não faz. Você tá vendo, né? Transbordo total. A Jaque já tinha falado pra gente aí na nossa conversa anterior sobre transbordo. E tá aí, tá comprovado, tá mais que fato, né? Que isso é forte, gente. Então bora transbordar. Né, Jennifer? Sou eu. Jennifer, me fala um negócio. O que te fez participar do método T?
A gente estava conversando sobre isso ontem, né, na última aula, a nossa mentora e as mentoradas. Eu até brinquei com elas, porque eu busquei realmente um personal. Sabe quando você vai pra academia, alguém que te incentiva a manter a constância dentro do método? Porque essa era a minha maior dificuldade, era manter uma constância. Eu venho de uma família de vendedores, eu aprendi a vender, mas eu aprendi vendas de porta em porta, boca a boca, então esse mundo... Isso no Brasil, ou aqui? Isso, no Brasil. Então esse mundo de vendas de internet, de Instagram, o digital pra mim é novo. E eu tinha muito preconceito com isso, porque eu trabalho com unha aqui na França faz 6 anos, mas as minhas clientes não são de Instagram. A maioria da clientela que eu tenho aqui hoje é conquistado de boca a boca. Então eu tinha muito preconceito com a internet, eu achava que a internet não vendia. Exatamente. E o método T, ele abriu minha mentalidade em relação a isso. Significa agora que os seus negócios no digital é só explosão. É só explosão, exatamente. É isso aí, Dani? Ele pega de surpresa, gente. Aqui, É assim, gente. a gente tá aqui, mas ó, a gente já vai pro outro lado. Então, tá ligado ou não? Sim, mas realmente é isso mesmo. Eu, na verdade, quando eu entrei no método, eu entrei, assim, eu tava numa fase na minha vida que eu tava com uma depressão muito forte, uma depressão muito profunda. E em algum momento a Jaque entrou na minha vida, foi num momento, assim, bem inusitado, né, Jaque? Totalmente inusitado. A gente acabou indo pra Suíça, fazendo uma viagem, e Deus colocou literalmente ela ali pra me guiar no caminho que, assim, eu estava realmente com uma depressão, assim, extremamente forte aqui. Até me emociono só de lembrar. E depois que eu conheci a Jaque um pouco mais a fundo, fui conhecendo ela mais ela, a pessoa dela, né, me fez ter a vontade de entrar muito nesse método. E depois que eu entrei nesse método, que foi quando também, foi na mesma época que eu acabei montando meu próprio espaço, né? E ela me deu todo o suporte, ela me deu todo o apoio e ela acreditou em mim. Certo. Onde muitas pessoas, né, quando a gente migra, quando a gente vem para um país diferente, a gente vem sem conhecimento, sem base, sem rede de apoio, né? Que eu, pelo menos, eu digo por mim, eu não tenho rede de apoio aqui, né? Eu, minha família, meus filhos, meu marido e é tudo. E eu tive a Jaque como uma incentivadora, uma pessoa que acreditou e falou, vai. Olha, até me emocionando de falar. Mas, assim, realmente ela é uma pessoa que ela mudou a minha vida, ela transformou a minha vida. Olha que você anda aprontando já. Então, Olha que você anda aprontando já. Então, assim, ela sabe como foi, no momento da entrada do método, tudo, assim, foi algo, assim, eu tenho muito ainda que aprender, muito, muito, muito. Eu sou um bebezinho engatinhando aqui em França, né? Mas eu sei que eu tenho muito a aprender com ela e muito a aprender com esse método. Jaque, olha o que você fez, olha o que você produziu. Eu, quando você falou o método T, eu falei, cara, as mulheres vai lá aprender a fazer pão de queijo, fazer umas canecas. Imaginei algo do tipo, né? Quando falou de live, falei, vai vender caneca, vai vender pão de queijo. Até eu achei estranho, né? Pão de queijo numa live. Incrível. Como assim? Foi incrível, Eu inédito. ia falar agora, né? Eu vou deixar aqui que eu acho que não foi dito, mas a Maison do Pão de Queijo nasceu dentro do método T. Olha lá. Se não fosse o método T, não existiria. Pão de queijo. Teve mais alguma coisa que nasceu aqui no método T, não? O meu tá nascendo, né? Tá nascendo, Dores mas de tá nascendo por causa do método T. É assim, quando a Jaque falou da live, eu achei assim, muito estranho. Eu disse, meu Deus, como essas nichas todas diferentes vão se encaixar? Eu fiquei imaginando, no dia eu não estava porque eu estava doente, eu não pude estar, mas eu estava assistindo, eu fiquei às 9 horas assistindo. Certo. E teve tempo que caiu a live e tudo, mas sinceramente, eu estava de fora, eu sentia que eu estava lá dentro, dividindo com cada uma. Eu ficava esperando porque eu acho que tudo foi improvisado na hora lá, muita coisa aconteceu. Foi natural. E eu sei que muitas vidas foram tocadas. Assim, eu sou uma fãzona da Jaque há muitos anos. A gente tem uma paixão juntas que é algo que está nascendo, que é sobre a mesa, né? É a mesa aposta. É algo que eu amo bastante, que a Jaque também ama. Mas é algo que eu sonho há muito tempo, mas eu não estava vendo o dia de alcançar.
E eu entrei no Método T e nasceu, já vai ter a live daqui a pouco, né? Uou. Daqui uns dias vai ter uma live. E eu disse assim, acho que é a primeira live da mesa aposta, que eu nunca vi. É, a primeira. Foi a primeira live, gente. Eu nunca vi uma live de pão de queijo. Eu então também foi a não. primeira live de pão de queijo. Eu falei, Sara, você fez história. E nós fizemos histórias todas juntas quando a gente foi a primeira live com mais de 8 horas na Europa. Porque eu só tinha visto uma live mais de 8 horas da Virgínia no Brasil. Então a gente foi corajosa. É, Você que se Tava cuide, viu, junto, tal. Virgínia? Estamos chegando. Tamo indo, tamo indo. Olha o desafio aí, Mas o Virgínia. segundo empreendimento da Jenny também nasceu aqui, né? Sim. No Método T, sim. Eu vim do Brasil, como eu já falei pra você, eu vim como vendedora, eu já trabalhava lá com venda, semijoia, roupa, lingerie. Só que quando eu cheguei aqui, eu fiquei meio deslocada, perdida, né? Você não sabe como é que funciona, você não sabe se vai ter pessoas, né, pra comprar de você. E cheguei em 2019, quando foi em 2020, eu comecei. Eu trouxe umas 3 vezes semijoia pra França, só que eu tive uma experiência bem ruim, né? Eu perdi uma encomenda muito grande na época, de quase 2.000 euros. Uou. E foi quando eu decidi que não era pra mim mesmo esse mundo do empreendedorismo. E ano passado eu falei pra Jaque, eu gosto, isso tá no sangue, vendas tá no sangue, né? Então eu quero fazer, mas como é que eu vou fazer? E quando a Jaque deu o primeiro método, eu não tive a oportunidade de participar, né? Mas eu fiquei bem ansiosa. E aí no segundo eu falei pra ela, e aí? Agora eu vou! Só que assim, como eu já tenho o meu negócio de unha, eu não sabia se eu continuava e dava, né, continuidade àquilo, ou se eu abria a empresa dos sonhos, que era vendas. E ela me incentivou bastante. Foi quando nasceu a Vilas Boas Joias, em dezembro de 2024. Peraí. Vou te falar que histórias. Eu falo, França à Vista é histórias em cima de histórias. E é cada uma melhor do que a outra. Jaque, método T1, método T2, e agora é o terceiro ou quarto? Nós vamos pro terceiro e vai ser em maio. Em maio eu abro a terceira turma do E Método quem T. quiser participar do seu método, como é que eles fazem? Te acessa no Instagram? Sim, tem o Insta Jaque Domingues, né? Lá que eu Aham. tenho postado, né? Sobre empreender. E lógico, eu vou fazer uma live de lançamento. Essa live de lançamento vai ser no Brasil, junto com a minha equipe de marketing. Então, nós vamos fazer o lançamento para quem tiver interesse. Mas se você já tem interesse, pode estar entrando em contato lá na página. Eu ou os meninos vão te responder. Será um prazer ter você, tá? Talvez você fale assim, Jaque, mas eu não empreendo ainda, né? Tô trabalhando ainda. Sou CLT ainda e tenho o desejo, entra. Porque Mas eu tenho certeza que Deus fará algo lá dentro. E ele é só pra mulher ou pra homem também? Era só para mulher, mas a terceira turma vem inovando, então vai ser aberta para mulher e para homens também. Olha aí, galera, vocês aí, homarada aí, que tá aí sem fazer nada da vida, pensando, com dificuldades, procrastinando. Olha aí, Com ó, medo. procura a Jaque, meu. Com medo. Com Mas vai com medo. medo mesmo. Olha lá. Exatamente, É, o medo bloqueia muito a gente, O né? medo te freia muito, né? Aí, como a Jenny falou ainda há pouco, eu não acreditava em vendas na internet. Eu não sou aquela pessoa de comprar nos sites, não gosto. Eu gosto de ir lá, comprar, pegar, comprar e pagar, né? Mas assim, desde que eu comecei o método, muita coisa mudou a minha mentalidade em relação à venda na internet. E assim, hoje vendo a Jaque fazendo isso, eu me orgulho muito dela. E porque um dia Deus me deu uma palavra de incentivo para ela, eu entreguei, assim, eu vi a Jaque muito quietinha. Hoje essa Jaque tá Eu era Furacão. tímida, né? Eles não muito- acreditam. ela nem a pior, assim, muito pior que a Jennifer aqui. Eu era muito tímida. Ela era muito tímida. E um dia eu disse assim, Jaque, eu te vi, assim, um dia motivando muitas mulheres. Deus tem isso para você. Ela disse, eu. E ela mesmo me emocionou, assim, lembra da história, eu falei para ela, lembra da história do Moisés? O Moisés falou quem era ele, né? Mas Deus tinha já um plano traçado pela vida da Jaque, como tinha traçado para a vida do Moisés. E então eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através desse método T, como fez na minha vida, na vida de todas essas mulheres aqui.
Olha a Dani, o testemunho da Dani, enorme. Né? Enorme, exatamente, E muito então, forte. que você que está aí em casa pensando, será que eu vou fazer? Vai sim, faz, porque é muita transformação dentro desse método T. Não é só um bando de mulheres juntas, não. É uma família, e é uma família que acredita uma na outra, e é por isso que estamos aqui. Olha aí, pessoal, é tão engraçado que nós começamos a live e nós bolamos a live para, aliás, o podcast, já tô olha só como é que tá o envolvendo. negócio. Uma live, Eu tô com a tá live fazendo na uma cabeça, live. mas a gente não para de falar do método T. Nós estávamos conversando no podcast anterior e nós estávamos falando da live e eu fiquei curioso e tal, aquela coisa toda. Mas a gente só tá falando de método T. Por quê, Jaque? Por quê, Jaque? Cadê a live? Vamos falar da live! Mas a gente não para, não tem Porque é como aquilo que parar. Deus me entregou, entendeu? Deus me entregou o método T. Não tem como, gente. Que é sobre o transbordo. Então, aquilo que Deus me entregou. E é através do método T, né? Que eu tenho ensinado elas a fazerem live e a fazerem vendas através da live. E não só vendas, olha quantas vidas são alcançadas. Porque às vezes você tá ali conversando, fazendo uma live, e você acha que você tá ali só para vendas. E não, a nossa live teve diversão. Eu recebi muitos comentários de pessoas falando assim, Jaque, eu nunca ri tanto, foi muito divertido, a hora passou muito rápido. Teve um que falou assim, Jaque, eu só fiquei na live até hoje do Carlinhos Maia, é a segunda live que eu consigo assistir, e a sua, eu nunca tinha assistido uma live de 9 Comprava horas, a pipoca sua é a pra única assistir. que eu assisti por 9 horas. Então eu vejo também a graça de Deus, é lógico, sobre as nossas vidas, né? Com certeza. Exatamente. Gente, eu vou contar algo assim rapidinho aqui com uma experiência com a Jaque, né? Deus, no ano de 2022, me ofereceu um cadeau, né? Um presente. Eu fui para os Estados Unidos fazer uma mentoria. E quando eu voltei da mentoria dos Estados Unidos, a primeira pessoa que eu fui procurar a Jaque. Disse, Jaque, vai, me ajuda, eu quero movimentar essas mulheres. Isso em 2022, hein? E a Jaque dizia, eu não consigo, Paulo. Eu posso te ajudar a fazer a decoração da mesa. Hoje eu vejo a Jaque, assim, motivando essas mulheres. É uma alegria muito grande. Você nem imagina o quanto, quando eu chamei ela, ela disse, não, acho que eu não vou poder te ajudar. E tomamos um café lá, ela falando assim, toda tímida, gente. Hoje, vocês não sabem, hoje a transformação dela tá transformando, como eu posso dizer isso, contagiando outras pessoas. O transbordo tá fluindo aí, forte. E forte, gente, demais. Mas, Sara Godoy, pão de queijo na live. Vai me falar também que não tinha isso no método T. Ou tinha? Então, Não, acho que tinha pão de queijo no método T, não? Vocês comeram lá, não? sim, Pronto. mas essa é uma das coisas, o quanto é bom você começar, que foi o meu caso, né? Eu comecei a empreender a partir do método T. Eu entrei, era só Sara Godoy, e logo na primeira semana ela vira e fala, quero o nome do seu negócio. Porque na época eu estava fazendo pão de queijo para vender, para levantar um recurso, porque eu queria algo e eu falei, vou fazer um extra com isso. E ela vai e me solta essa. Eu nem imaginava, apesar de, quando cheguei na França, eu tive essa ideia de fazer bolos, né, pão de queijo, essas coisas assim que só nós brasileiros, né, e aqui não tinha tanto. Mas eu fiquei com medo e deixei para lá e veio outras vezes esse pensamento, mas sempre ficou lá quieto. E de repente eu corri para Lili. Lili tinha começado, né? Sim. Começado há pouco tempo e eu falei, Lili, você vai precisar me ajudar na minha logo. E a gente ficou falando sobre nomes. A Lolo, a Lili, a Lolo é minha filha, gente. Acabou de casar. Então tô com a Lolo na... Lili! Lili, você é a criadora dessas logos aí. Sim. Há quantos anos tem esse Uau. teu negócio? Ainda não tem um ano. Ainda não tem um ano. No E mês você já- tá fazendo tudo isso daí.
Com a graça de Como é Deus. que funciona? A pessoa te dá a ideia e aí você... Olha, eu confesso que assim, eu falo a verdade, é Deus mesmo, porque eu nunca fui muito de manual, nunca fui muito. Aliás, eu sempre fui CLT, Aham. pé no chão, amo meu salário cair no fim do mês, sem medo, sem nada. E aí fui sendo desafiada por outras pessoas, desafiada no método T, e fui crescendo. E aí fui vendo, me apaixonando mesmo. E Deus foi me dando criatividade, vai fazendo. Hoje também a gente tem internet, a gente tem muita coisa, né? Lili, Não, eu quero deixar bem claro, eu não sou design, tá? Porque eu sei privilegiar quem estudou pra isso, né? Sim. Eu faço curso, faço formações, mas ainda não cheguei lá. Mas Deus me dá criatividade, a gente vai fazendo, vai indo, a gente usa os utensílios que a gente tem. Eu gosto muito de captar o cliente, ele me dá ideias, ele fala a cor que gosta, o que quer, como é, e a gente vai. Às vezes eu passo noites ali, madrugadas, e vai. Lili, mas conta como começou. Eu acho essa história muito... Como começou a A Lili ideia Cups. da É, Lili Cups. isso, Lili Cups. Dá um incentivo. Enfim, como eu disse, né, eu não tinha essa vontade, na verdade, nada. E aí, eu trabalho no Ministério Infantil da minha igreja, né, e a gente sempre faz eventos e tudo, e a gente precisava de personalizados para uma data específica. E aí, eu que era responsável tesoureira da época, e fui atrás, fechei com uma pessoa que infelizmente nos deixou na mão. E foi um momento, uma época, fim de ano. Então, assim, não foi uma nem duas, foram 60 assim, objetos. E foi muito complicado, assim, de não ter como correr atrás. Tivemos que desembolar de qualquer outro jeito. E eu fiquei muito chateada. Porque eu sou assim, sim, não. Aham. Fiquei muito chateada mesmo, muito. E aí, na minha chatice, meu filho falou assim, mãe, por que você não pega essa ira, essa raiva toda e transforma em uma coisa boa? Ele viu o copo meio cheio, coisa que eu não tinha visto ainda. Aí eu falei, como assim? Ele falou, por que você não faz uma formação? Você tá no Kids mesmo? Começa a fazer essas coisas e tal. Você não vai passar raiva mais. Ah, Aí eu falei, será? E aquilo ali deu uma, né? Plim. Eu falei, será? Aí comecei a procurar. Aqui na França as formações são mais difíceis. Então eu encontrei formações no Brasil e com fuso horário. Então a formação que era 8 horas no Brasil era começar 1h da manhã aqui. não. Falei, será, meu Deus, e tal. E comprei uma primeira formação, fui fazendo, e as coisas foram acontecendo, e algumas pessoas me apoiando. Aí surgiu o método, não, foi um pouquinho antes do método T. Aí comecei. Meu marido falou, olha, vou te ajudar, vou te dar a primeira máquina. Falei, opa, Uau. quer ser sócio já, né? Isso aí, maridos, incentivem! Olha aí, gente. O marido Olha aí, ó, o ó, marido é a Marada. cobertura. né? Exato. E o que a Nossa, Jaque atenção. sempre diz, O a marido família é é a a base. cobertura. É. Não tem jeito. Se eu não tivesse tido o apoio do meu marido, eu vou falar, eu tenho um menino de 18 anos, mas ele tem uma mente assim, sabe? E ele foi muito mais além, foi mais ousado. Você já vem transbordando que na eu. vida dele, né? Então, vocês, né? Você e seu marido. E aí eu comecei na sala da minha casa, ainda estou, mas eu creio que é temporário, porque ainda é conveniente para mim, porque eu também ainda sou CDI, então fica meio conveniente. Mas assim, e foi. E aí a Sara, né, a gente entrou pro método juntas e tudo. Aí o primeiro desafio foi a logo da Sara. Falei, uau! E deu bom, né? Essa logo bom. maravilhosa. O que você tem feito com a sua dor, né? Olha o que ela fez com É. a dor. Era uma dor. Era E mesmo, o que gente. ela, né? Então, às Ok. vezes, a gente reage. Você tem duas maneiras de reagir, né? Ela podia pegar essa dor, continuar com aquela raiva e ter ficado nisso, mas ela transformou essa dor. E hoje ela tá o quê? Ela tá empreendendo com algo que foi uma dor que ela teve. E eu posso dizer que eu descobri também que fazia parte do meu propósito. Porque, assim, você pode falar, ela só quer vender, só isso. Mas não, porque eu falei com Deus o seguinte, que eu quero que as minhas xícaras, minhas agendas, o caderno, seja o que for, sabe? Eu quero sempre estar abençoando alguém em alguma situação. Começando com a Sara, com outras pessoas, na igreja. E é isso. E eu não creio que seja só uma xícara. Sim. Porque nenhum objeto sai da minha casa sem oração e sem consagração. Nenhum. Uou, E olha aonde aí. ele vai chegar, eu não sei. É por mas eu isso, sei como gente, ele que vai. Esse podcast, ele tá fervendo. Olha aí, a caneca é abençoada. Só tá faltando minha agenda. Bora lá. Só tá faltando minha agenda. Ela falou de agenda ali, eu falei, opa, eu tô com as Exatamente. minhas canecas, mas acho que tá faltando alguma coisa. Com o meu quadro aqui. Vocês estão vendo, né, gente? Então, isso é trabalho dela. Agora tá faltando minha agenda. Bora. Minha agenda, minha joia.
Eu Já, creio. já tá aí, ó. A joia tá aqui, não falta mais, ó. É isso aí, gente. Tô falando pra vocês, a mesa aqui, ela é rica. Mas eu não tô falando rica de joias, não tô falando rica de canecas, eu tô falando rica de histórias, gente. É cada história, é como eu falo. França à Vista, ele foi feito não para histórias banais, foram para histórias impactantes. Isso fazer com que pessoas se levantem da onde estão, isso é para fazer com que pessoas tomem suas decisões. É isso aqui, gente. É para você transbordar todo o teu conhecimento, todo o teu amor, todo o teu carinho. Deixa fluir. Olha o trabalho que a Jaque está fazendo. Olha aí o que ela fez aqui. São mulheres que hoje já eram fortes, né? Então hoje tá muito mais, né, Dani? É verdade. Voltamos pra Dani de novo, sem ela esperar, gente. É, Olha aí. ele me pega de surpresa, nem para onde eu olho aqui. Você vê, isso aqui nada é Mas combinado, viu? É aqui assim, ó, tou. Não Naturalmente. tem cortes. Não, é corte Não rápido, tem não tem nem filtro também. corte, é direto. Mas e aí, Isso Dani, é fala pra mim, verdade. cara. E você, no seu negócio, o que isso influenciou? A live, o método? Muita coisa, muita coisa mesmo. Na verdade, quando eu cheguei, eu trabalho como cabeleireira há mais de 19, quase 20 anos, né? Então, quando eu cheguei aqui em França, eu saí do Brasil por vários motivos, né? E quando cheguei aqui, fui fazer limpeza, como acredito que 90% das pessoas. Então, aquilo me deixou muito frustrada e eu briguei muito com Deus. E foi onde eu me afastei de Deus, né? Brigando mesmo, como se ele tivesse culpa das minhas escolhas, né? Então, assim, mas eu acredito, hoje eu acredito que tudo, acredito não, tenho certeza que tudo é um propósito, né? E quando eu entrei no método, quando eu conheci a Jaque, quando eu comecei a fazer as minhas coisas pra mim, né? Porque depois que eu parei de trabalhar na limpeza, eu comecei a trabalhar no salão de brasileiro, onde eu tinha horário pra entrar, não tinha horário pra sair, não podia usar banheiro. Então, assim, sofrido também. Depois eu loquei um salão e também foi difícil. E eu não acreditava em mim. Então, assim, quando Deus me mostrou a Jaque, falou assim, cara, vai, né? Então, assim, pra mim é algo, assim, extraordinário mesmo, assim. E hoje eu olho pra trás, eu vejo tudo o meu passado, eu vejo tudo o que aconteceu. Nesse ano passado, assim, foi um ano de divisor de águas na minha vida em inúmeras coisas, né? A Jaque sabe muitas coisas, né, Jaque, da minha vida. E eu falo que, assim, com certeza, com toda certeza, eu falo, quando a gente não tem uma rede de apoio, a gente precisa de alguém que acredite em nós. Claro que Deus é a pessoa que mais acredita em nós, só que se a gente não acreditar na gente, né? E ela me fez isso. Ela me fez abrir meus olhos e falou assim, você é rapaz, você consegue, então vai, entendeu? Porque quando Deus quer nos abençoar, Ele nos dá pessoas. Não dá pra Sim, dizer. exatamente. É isso mesmo. Pegou E o esse que corte ela aí, fala? produção? Pegou esse corte, produção? E uma coisa é verdade, que ela sempre Ei. fala sobre a mesa, né? Aonde você está, onde você senta, quem são as pessoas que estão... Você é 5 pessoas que você mais convive, né? Então, quem são as suas 5 pessoas que você está? E na época que eu conheci a Jaque, as pessoas que estavam à minha volta eram, sim, pessoas depressivas, pessoas que só reclamavam, só murmuravam, só traziam negatividade, nada tá bom, tanto aqui quanto no Brasil, né? Então, assim, o que eu via no meu futuro era só Negatividade. tristeza, né? E depois, quando a gente se conheceu um pouquinho mais, que foi no evento que a gente foi junto, e lá abri muitos meus olhos, depois eu comecei a conhecer a Jaque, entrei no método, e de fato, assim, a mesa, não que a gente quer ser... Selecionar, né? Selecionar, exatamente. Mas eu acho que a gente também tem que ser intencional na nossa vida. É. Porque, assim, se a gente não for intencional na nossa vida, ninguém vai ser por nós. Então, assim, hoje, graças a Deus, hoje eu decido o lugar que eu quero estar. Entendeu? Hoje eu decido com quem eu quero sentar, com quem eu quero comer. E hoje eu decidi estar aqui com vocês, né? Não estou trabalhando. Porque pra mim... Isso, é sobre Isso aí. isso. Porque pra mim, de verdade, isso daqui é um privilégio, é algo que nunca, nos meus menores sonhos, um dia eu imaginei, sabe?
coisas que eu vivi aqui em França, eu não vou começar a falar, não, tá, Jaque? Mas é isso, é sobre mesa, é sobre pessoas, sobre conexões, e ter uma pessoa ali que muitas vezes a gente não acredita, né? Ou que você tem aquele sonho pequeno, né? Vocês que querem empreender, pra onde eu olho aqui, ali, ó. Vocês que querem empreender, sabe? Às vezes a gente Que tem vê um além, pouquinho. né? É. Eu acho que ela vê Eu acho assim, o além. a pessoa, ela acredita, ela olha assim, ela fala assim, vai, né? Porque eu acho assim, Deus usa muito a vida da Jaque, eu acredito assim, que Deus coloca visões, né? Porque todo mundo tem algo pra dar, todo mundo, Sim, eu, a claro. Jaque, a Sara, a Lili, todo mundo tem algo pra dar. E como a Lili falou também, não é só uma caneca, eu falo assim, hoje não é só o meu espaço, né? Mas as pessoas que sentam ali, eu também, hoje, depois de eu entrar no método, as pessoas que sentam na minha cadeira, eu quero transformar, entendeu? E eu transformo Uau. a vida de pessoas que, assim, às vezes eu nem posto lá, porque não é sobre ter conhecimento, postar, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, não. É entre eu e Deus e eu e a pessoa. Sabe, é transformar, e, tipo assim, o que eu puder hoje, eu agradeço a Deus e eu falo pra todo mundo. O que eu posso fazer também eu faço, porque Sim. é algo assim, é muito mais gostoso você dar do que receber. receber. É isso mesmo. Hoje eu sou grata quando eu posso dar, entendeu? Não receber. E se você Show. me Você permite fa- acrescentar algo, Olha isso, você gente. trabalha com algo muito importante, a autoestima. autoestima. Sim, exato. Nos dias de hoje, A tua dor É tem isso. a ver com o seu propósito. é. Ah, pegou esse corte, produção? Que isso, E eu meu? falo uma coisa pra vocês. Eu só Cortes estou em pra França mentir. hoje por causa de uma dor muito forte no Brasil. Porque eu tinha decidido não vir mais pra França. E por uma dor enorme, da noite pro dia, eu decidi vir em França. Você já tinha morado aqui na França antes, não? Já, na verdade, sim, meu marido já tá aqui há mais tempo. Ele veio, aí depois eu vim, conheci a França. Não vou negar que eu não gostei de cara. Peguei um frio assim, que eu tremia, que meu Deus do céu. Falei, não é pra mim. Depois eu fui embora, voltei, depois de alguns meses. E quando eu voltei, minhas filhas iam vir depois de 3 meses. Aí entrou o Covid. E elas não puderam vir, com passagem comprada, Uou. e eu não pude sair. Hum. E eu fiquei aqui os piores 10 meses da minha vida. E depois eu voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu falei, bom, eu não volto mais para França, né? Porque assim, vivi uma fase da minha vida muito... E aí aconteceu uma dor muito pior do que os 10 meses que eu passei aqui. E aí cá estou, voltei em dezembro, e em março saí do Brasil para vir para cá, no meio do Covid. A dor Com é tudo liberdade. fechado. A dor, muitas das vezes a dor é liberdade, né? Mas assim, Exato, é exato. tudo um processo, né? E muitas das vezes a gente não quer viver o processo. E muitas das vezes a gente não quer deixar a fruta amadurecer no pé. A gente quer tirar antes para poder comer antes, né? Ah, produção, não dá, produção. Cortes, Tramontina. Amo deixa isso. eu só falar uma coisa rapidinho. É só acrescentar o que a Paula falou. A gente estava até comentando sobre isso, eu e a Jaque. Esses dias atrás, foi um pastor na nossa igreja, no aniversário, ele ministrou, ele falou uma coisa muito séria. Quantas vezes você perdeu algo de Deus por não estar preparado? Uou. Verdade. Exatamente. Uma coisa também, eu recebi isso há muito tempo atrás. A gente tinha um projeto, né, eu e a minha família, a gente tinha um projeto de sair daqui. A gente tinha um projeto de sair daqui, como o pastor gosta de falar, que antecipa o governo, né? Isso. Que antecipa o governo, porque por isso que você, se Deus te deu uma promessa, você tem que preparar antes para essa promessa. Sim. Se ele disse que vai te levar para os Estados Unidos, então aprenda o inglês, prepara a documentação, Verdade. né? Então, faz algo que vai te levar direto no seu propósito, a promessa que Deus prometeu na sua vida. Ela estava falando de mesa. Mesa é o lugar mais importante que a gente tem. É onde o coração se forma. É onde os corações se conectam. Então, assim, não permite de sentar em qualquer mesa. Não se permite de sentar em qualquer mesa, porque eu vivo a mesa. Eu vivo a mesa porque na minha casa não tem televisão. Há mais de 15 anos. Olha que maravilha. Foi uma decisão de eu e meu esposo. Não temos televisão nem internet. Então, o que levou a gente mais pro lado da leitura, de outras coisas. Sim.
E eu tenho 2 meninos e uma menina. E tudo que a gente faz é a volta da mesa. Então isso é, como eu falei, que é uma paixão que eu já tenho há muito tempo. Eu não quero vender só um supply, não quero vender só um serviço americano. Eu quero vender uma promessa de Deus em cada casa onde vai entrar esse serviço de mesa. E eu quero assim alcançar a vida através do que Deus deu para mim. Uou. E o nome da empresa é Uau Shalom. Uau, Uau. Shalom. Olha aí, galera. E já tá englobando tudo, nada faltando, nada quebrado, Nada. tudo novo na sua Uau. casa. Maravilhoso. Olha aí, gente. Eu vou te falar, essa mesa é rica demais. Pelo amor de Deus. Não, vocês não estão entendendo. Essa live aí causou, hein, gente? Esse método T aí, então, nem vou te falar. Ele vai alcançar vários países, cara. Amém. Ele não vai ficar só pela França. A Amém. história, ela é muito... Enfim, faça o método T. Faça. Depois vocês vão saber. Eu acho que eu vou fazer, gente. E eu creio que através Aqui, do ó. método T vai despertar muitas outras mulheres e muitos outros projetos vão nascer através do Amém. método T. Porque eu falei como elas... Eu não sou brasileira, mas muitas pessoas pensam que eu sou brasileira, né? Eu já ia perguntar, mas veio da onde? Não, cabo-verdiano. Eu sou cabo-verdiana e eu disse pra Jaque que através do método T ainda vai ter outros métodos para alcançar pessoas da África e de outros Vai, lugares. se Deus quiser. Amém. Amém. O Deus quiser, vai transbordo, né? alcançar. Eu acho que a palavra de Deus fala sobre a lamparina, né? Que não tem como ficar escondido debaixo É. da mesa, né? E eu acho que essa transformação da Jaque, eu conheço a Jaque desde quando eu cheguei. Foi as primeiras pessoas ali que Chegou eu conheci. quando mesmo? Você? Olha, eu também conheci a Sara no transporte, indo para a igreja com Sim. aqueles meninos todos. Em 2018 eu cheguei aqui. É. É bonito seus meninos, né? Os seus também. Ah, sim, claro. Mas cheguei aqui em 2018 e ela foi uma das primeiras pessoas, esteve comigo em muitos momentos cruciais aqui, né, dessa vida de imigrante, que cada um tem sua história, vem de uma forma... eu vim porque eu tinha decidido que eu não queria mais. Eu já tinha morado aqui um ano e meio, em 2012, 2013. Então, quando eu vim, eu já sabia que eu queria fazer da França a minha casa. Uau. Então, eu tinha isso, que eu ia criar meus filhos aqui, que era aqui que eu queria morar por um bom tempo. Até o Senhor falasse assim, não, o Senhor vai me levar para outro lugar, mas não por mim. Então, eu vim com meu coração e a minha mente já definido isso. Porque eu sabia que o Senhor estava me trazendo aqui. E, aliás, ele também falou, né, que ia me trazer para cá. Então, eu vejo que a transformação que a Jaque teve, ela já era uma mulher muito abençoada. Ela tem um coração, gente. Eu fico passada com o coração da Jaque. Ela tem um coração muito generoso. E só quem conhece ela ali, convive com ela... Aliás, eu acho que isso as pessoas conseguem ver, mas quem convive com ela, ela não se abre para todo mundo. Ela é bem reservada, mas eu sempre fiquei muito emocionada com o coração dela, com essa generosidade dela, de se doar, de estar sempre transbordando. E ela já transbordava antes mesmo desse método T, antes de Deus falar de transbordar, né? E então, eu vi toda essa caminhada, né, de 2018 para cá, eu vi a caminhada dela e eu vi o quanto ela tem se transformado em uma mulher muito, né, muito mais forte, sábia, né? E então, quando toda essa mudança veio na vida dela, é inevitável as pessoas não verem. Então, quando ela abriu a turma, a primeira turma, gente, era inevitável. Por mais que teria muitas dúvidas e por mais que às vezes até a gente falou,
a gente não sabe o que vai ser lá, É. mas existiu pessoas para acreditar, Sim. né? E logo em Tem seguida... mulheres corajosas. E tudo que ela tem nos ensinado, tem feito aqui, e depois da segunda turma entrou mais pessoas, né? E pessoas querendo saber, né? Como já me perguntaram, vale a pena o método T? Eu falei, olha para mim. Porque a pessoa estava me elogiando, Verdade. Eu também que conheci toda a minha Sara, transformação. Uma transformação muito grande. Então com eu a falei, Sara. olha E para foi mim. por isso que eu entrei no método T, por causa de você e da Lili. Aí, ó. Então O assim, exemplo arrasta. Não, ela E você ganhou transbordou. quanto, você? Ah, não ganhei. Aliás, eu ganhei o que o dinheiro não pode pagar. Uou. Eita. Né? É isso. Eu acho que todo o aprendizado, tudo que eu tenho visto dela como pessoa, né, de saber assim um pouco mais, né, da vida dela ali, porque não sou só aluna, sou uma amiga, então eu não consigo falar, nossa, ela sempre me inspira. Ela sempre me inspira, eu sempre consigo olhar nela e falar, nossa, eu consigo aprender isso ou aquilo com ela. E assim com as meninas, né? A bonitinha ali, toda tímida. Não, mas é uma coisa que eu comentei com a Jaque, que eu acho muito legal isso em você, que quando você não tem medo de pedir perdão. E você não tem, se você fala alguma coisa, você fala, eu falei, não sei, você resolve, porque para mim é difícil às vezes. Isso, resolver alguma coisa na hora. E isso, eu acho que isso é muito legal em você, sabe? É uma coisa que eu aprendo com você, entendeu? A resolver as coisas na hora, rápidas, sabe? Não, se tiver que pedir perdão, então me perdoe, eu falei sem querer, ou foi por querer, ou, né, não pensei que seria assim. Assim como a Paula, a postura dela como mulher de Deus, assim como a Lili também é uma mulher reservada, mas assim, eu vejo muitas virtudes nela, o posicionamento dela, ela não arreda para os seus princípios. E eu acho que Dani, uma mulher forte, ela passou por coisas, né, na viagem, né, a gente se conheceu na viagem, assim, mas... A melhor maneira de conhecer alguém. E foi assim, eu falo, cara, essa mulher, ela é muito forte. Acho que não só a França, a Europa, o Brasil, precisa ouvir o que ela tem para dizer. Sabe por quê? Porque a história dela é muito marcante. Eita. Entendeu? Então, Já assim... tô vendo aqui um podcast. Por mais que ela não consiga ver, e o mais interessante é que a Jaque, ela consegue ver o que às vezes nem a gente enxerga em nós mesmos. E isso da Jaque é Deus. Porque ela só consegue ver isso no outro porque é Deus agindo através dela. Então, quando ela olha para alguém e vê o potencial que alguém tem, é o Senhor vendo e transmitindo para os olhos dela, físicos, é isso que eu tenho. E isso não é para qualquer um. Não mesmo. Porque não, as pessoas não são, a maioria das pessoas... As pessoas não têm essa visão. São poucas. Só nos cortes Tramontina. Porque as pessoas pensam em concorrência. Eu não vou falar que ela é boa, Sim, sim. porque eu trabalho com vendas, e se eu falar que ela é muito boa, eu impulsionar ela, ela vai ser melhor que eu. Exato. E aqui não tem isso. Mas, quando a gente vê... É algo muito importante Sim. nos dias de hoje. Uma mulher curada, ela pode curar muitas outras mulheres. Então, o que está acontecendo aqui nessa mesa é mulheres que estão curadas de muitas coisas. Sim. Muitos desafios, muitas dores. E hoje estamos curadas para curar outras pessoas. E estamos recebendo para poder entregar para outras pessoas. É isso. E, assim, quando você vê uma mulher dar uma dica para outra, por exemplo, eu vendo joia, vou dizer, Jenny, na tal loja que eu comprei as joias, vai lá comprar, vende você. Ela tem o grupo que ela relaciona, não tem essa de concorrência. Se no dia que isso quebrar no meio das mulheres, de quem empreende, Acabou. aí você vai muito mais longe. Sabe que elas ainda não entenderam que a maior concorrente
É você, é você mesmo. mesmo. Uhum. Exatamente. Porque Eu você, sou a minha maior concorrência. você é capaz de sabotar você mesmo. Exatamente. Porque você, quando você fica imaginando, especulando, você está sabotando a você mesmo. Olha, eu posso parecer essa mulher forte, corajosa, mas no dia assim que eu queria me lançar e começar a comprar, eu fiquei assim meio com medo. A Jaque disse, bora lá, passa cartão, vamos comprar agora o estoque. Foi. Bora. Vamos comprar hoje o estoque. Só bora. Só bora. É, só bora. Olha a França à vista aí, hein? Tá transbordando, só bora. E então aconteceu. E eu ficava assim, eu fiquei pesquisando muito. E assim, com aquele medo de lançar. Você fica aqui com medo de descer. Mas ela tá aí, bora. Eu te empurro, é agora. Vai acontecer. É, o medo segura, bloqueia a gente demais, É. né? E a dor é aquilo, a dor ela liberta a gente, né? Dá uma certa liberdade para todos nós. Isso é. Vou falar uma coisa para vocês, essas histórias que vocês estão contando aqui, Só vocês pela já têm metade, noção hein? do que vocês estão passando por outras pessoas? É assim, muita gente hoje não quer subir escada. Eles querem pegar o elevador. Ah, é mais fácil. É mais né? rápido, né? É mais rápido, tranquilo, Mas não vai aqui tem só cansar, mulheres que subiram não pela vai ter escada. dor, né? Tá bom? Eu falo, mas o elevador é tudo fechado, a gente não consegue ver a vista. A gente foi caminhando para ver a vista e o propósito. Exatamente. Exatamente, gente. É isso aí. Cara, falar, hein? Que podcast esse? Que podcast Transbordo esse? total. Eu ainda tô aqui pensando na live, cara. Mas que live é essa? É método T na veia. Mas só teve Era pra live. falar de live, né? Mas só teve live porque teve o método. É. Se não Exatamente. tivesse o método, não teria live. Exatamente. E desafios. E outra coisa, método T, além de live, método T é desafios. Nós temos desafio assim, cada semana, era semanal. Ah, é? Para as nossas redes É, sociais, fica para o sempre nosso escapando, desenvolvimento. Não, eu fiz uma live de caneca, que eu também falei, meu Deus Como? do céu, como eu vou fazer isso? Eu tô Não. pensando como Tal vou dia, fazer. tal hora, tal tempo. Eu tô aqui pensando como eu vou fazer uma live de vender serviços americanos, né? Então, Como vai é acontecer, inovador. Acho que a palavra que define é inovação. Inovou mesmo. Saiu do tradicional, né? Você vai sair da sua zona de conforto fazendo essas Exatamente. lives. Exatamente. A live, ela mexe, né? Ela mexe com a tua cabeça, né? Mexe com tudo, né? É. A Tem gente jeito. fez ontem, né, uma comparação aí do nosso início, nossa rede social, né? Porque hoje, querendo ou não, tá todo mundo conectado. Sim, sim. Então, da nossa rede social, do início para o fim do método. Sim. Todo mundo teve uma alavancada, teve Sim. uma diferença, sabe? Em muita coisa, que às vezes para muitos pode não ser nada, Uhum. mas eu falo mesmo por mim, é significativo. Por quê? Porque eu vejo desenvolvimento, eu vejo crescimento, É. né? E igual eu falo, eu não conhecia a Jaque. Aliás, nós fazíamos parte da mesma igreja, mas a gente não... Aliás, eu conheci a Jaque de ouvir falar. Só que aí surgiu a oportunidade de eu conhecer a Jaque, então... Ela veio pra cá porque eu ouvi falar. Brincadeira. E aí eu falei, vamos pagar. Literalmente, eu paguei pra ver, pra conhecer. E Eu não foi uma paguei a boa Jaque, não. decisão. Foi uma boa decisão. Multa. E foi uma boa decisão. Porque é isso, a gente vê, né? Eu fiz a primeira, fiz a segunda, espero, né? Fazer a terceira. E é isso, eu vejo assim, eu posso dizer, crescimento, desenvolvimento. Né? Muitas das vezes você não acaba conhecendo uma pessoa porque você quer julgar só a capa da pessoa, né? Sim. Você não vai no profundo, você viu um livro com uma capa velha e diz, não, esse livro não presta, né? Abre o livro, vai ler, tenta conhecer o que tá dentro, vai estudar um pouquinho Olha, isso e aí convive com a é- pessoa. Eu falo, isso é corte extramontina. E me fala uma coisa, quanto custa esse método IP? Brincadeira, ninguém fala. Método T. Ele tá trocando tão Peraí, volta. Cadê o corte? Corte Corta essa parte. Vai, começa. Olha a cara dele. A produção, Ao vivo aí, ó. a produção tá brava comigo ali. E me fala uma coisa, quanto que custa esse método T aí? Não falem. Porque é o seguinte, galera, acessem lá o Instagram da Jaque, ou de qualquer uma das meninas também, né? É. Acessem aí, A gente procurem ajuda. informações,
beleza? Lá você vai ter ciência aí do preço, do valor desse método T, porque eu vou te falar, É um investimento. e um super investimento, né? É um Pelo investimento. que eu tô vendo aqui, gente, é um super investimento. E você Jaque. acha que tem aula só com ela? Ela traz Gente, de pessoas de assim, peso. de peso Olha aí. para dentro do método T. Na verdade, ela já trouxe pessoas de peso aqui para essa mesa hoje, né? É. Isso aí. Já que eu quero agradecer demais pelo que você fez aí. Eu já agradeço pelo que você fez na vida dessas mulheres, dessas histórias aí, que para mim foi super impactante, como eu falo. O França Vista, ele tá aqui para isso, para trazer histórias impactantes. Não é historinhas banais, mas é histórias impactantes, histórias que podem transformar a vida da galera que tá ali do outro lado, seja no Brasil, seja em Portugal, Espanha, qualquer outro país, porque a gente vai chegar com certeza muito além, como você já está chegando. Nós seguiremos a sua linhagem, nós seguiremos os seus conselhos, enfim, é isso. Mulheres, agradeço demais pela presença de Nós que vocês, agradecemos. tá bom? Somos gratos. Agradeço pela Prazer. caneca, agradeço pelas joias, agradeço pelo pão de queijo, agradeço pela jaque, agradeço por tudo aqui que aconteceu hoje nessa noite. Enfim, mas antes de nós encerrarmos, vamos fazer um jogo rápido aqui. Eita. Eu lanço uma palavrinha e vocês me lançam. Segura, fazer um Jenny. jogo rápido, Tramontina. E aí, vocês estão preparadas? Bora, Eu falo só uma palavra, só bora, né? só bora. Eu falo só uma palavrinha e vocês mandam bala. Eu vou mandar uma palavra para cada um e aí vocês fazem o nosso jogo rápido. Combinado. Beleza? Fechou? Quem será que eu começo? Eu vou começar então esse jogo rápido com a nossa mentora. Eu tô falando nossa, acho que eu vou fazer o método T. Já peguei pra mim já. Tá vendo? Nossa mentora. Jaque, imigrar. Imigrar é desafio, mas para você que está aqui assistindo, eu quero dizer algo para você. Você que é imigrante, Deus vai te trazer aqui para te fazer como José em terras estrangeiras. Deus não te trouxe aqui para ser escravo, para trabalhar para Potifar. Deus te trouxe aqui para ser o governo nesta terra. Então se levanta como mulher e homem de Deus e seja boca nesta terra. Uau. Uau, não precisa falar mais É nada, isso né? que eu ia falar. Já não tô até precisa meio- mais de corte. Acabou Já o jogo. Já Ganhou. estou com medo do que vai vir nas outras aqui, viu? Vamos lá. Quem que eu falo agora? Lili? Bora. Empreendedorismo. Desafiador, mas possível. Porque nos ajuda a realizar sonhos que às vezes nem a gente mesmo sabia que tínhamos. Desengaveta, encoraja. E empreender, eu acho que é a melhor definição. Nos faz livre. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Uou. É você colocar o pé e Deus colocar a escada. Pegou, produção? Tchum, tchum, tchum. Troque. Ah, meu Deus. Vocês estão demais, hein? Se eu soubesse que era tudo isso aqui, eu já tinha feito há muito tempo. Pra quem que vai, cara? Dani. Eita, lascou. Dani, Que medo de você. dificuldade. Dificuldade, hoje eu vejo que somos nós que escolhemos. A dificuldade pode ser um desafio, mas ao mesmo tempo pode ser um passo de vitória. Então, assim, é você que decide o tamanho da sua dificuldade. Se você para, ou se você vê o copo vazio, ou se você vê o copo meio cheio. Então, assim, a dificuldade ou o fundo do poço, como muitas vezes dizem, ou você fica lá embaixo na dificuldade, ou você faz algo para subir e ver o Oh, que isso. Até arrepiei. Eita, vou te falar, viu? Agora, vamos pra quem? Janaína! Ela até bebeu uma água ali. Ele é demais. Sara Godoy. Transbordo. Transbordo pra mim é você não ter medo de dar o que você tem.
Uou! Uau, nem precisa demais. Isso foi lá de dentro, pessoal. Dentro Vou pra falar. fora. Que isso? Ah. Paula! A Jennifer tá Vai chegar. ali. Deixei ela até por último, porque agora ela tá mais relaxada, certeza. Mas quando ela falar ali. Socorro. Paula, França. França, para mim, posso dizer, a minha primeira casa. Porque só você consegue avançar na França no dia que o seu coração converter para um coração francês. É isso. Olha aí, galera. Quando o coração se converte para o país que você vive, você começa a ver como a sua casa. Uou. Olha, Porque muitas pessoas só querem buscar, tirar o que a França tem. sim. Mas eu quero receber e entregar também. Uau. Que isso, gente. Tá forte demais, hein? Acho que não precisa nem eu falar. É claro que precisa. Ai, meu Deus. Agora vai ser, ó, o melhor. Jennifer! E agora, pra fechar, sucesso. Ai, meu Deus do céu. Sucesso. Bom, depende do ponto de vista de cada um, né? Muito tempo eu achava que sucesso era até algo que eu não conquistei ainda. Hoje, quando eu consigo vencer um dia cansativo de trabalho, chego em casa, eu consigo ter paciência de brincar com a minha filha, disposição, consigo, de repente, praticar um esporte, consigo fazer vendas pela internet, consigo manter a constância, né, como eu falei. Isso, pra mim, é uma definição de sucesso na minha vida. Oh. Exatamente. E olha, Uau. podemos falar que nós fechamos com sucesso, hein? Mesmo? Eu coloquei bem ali as perguntas, viu? Escolheu bem as Foi. pessoas. Gente, eu vou falar pra vocês, pra mim foi muito gratificante ter vocês aqui. Por França à Vista, isso aqui é uma alavancada gigantesca, porque assim, é como a Jaque falou, né? É mesa. É mesmo. E aqui eu tô na mesa com mulheres guerreiras, mulheres fortes e... Finalizar brindando Opa! e falando transbordo. Olha lá. Ai, Para que Olha aí, todas as galera. Pra pessoas você. que assistiu esse podcast possa transbordar na vida de outras pessoas. Uau. Pronto. Fechamos. Chave Você de tá ouro. Uma maneira. Você tá vendo aí, gente? É isso. Eu vou falar pra vocês. Só bora e nós vamos aqui transbordar, brindando. É isso E o aí. transbordar não é só transbordar algo, algo grande. A gente nas pode pequenas coisas. a gente pode transbordar nas pequenas coisas É isso. do nosso Um dia a dia. sorriso, um abraço. Um É. E Nosso tempo. uma coisa que eu digo pra vocês. Outro dia eu tomei café com uma mulher que eu gosto muito dela, eu admiro ela bastante. E ela na mesa vira pra mim e disse assim: eu te admiro muito. Eu disse, mas o que ela admira, né? E só pra você saber, tem um olho em cima de você, tem alguém espelhando em você, tem alguém que quer fazer as mesmas coisas que você tá fazendo. É Uou. isso. Seja faça. exemplo onde você colocar a planta dos seus pés. Então faça, gente. É, Faça. isso É mesmo. isso aí. Gente, valeu, obrigado. Bora. E... Para os- Transbordo! França à vista! Só bora! Só bora!